Hoje o dólar fechou a 5,76, o maior valor em 3 anos. E vocês não acharam que eu não ia vir aqui falar eu avisei? E não porque eu avisei, porque eu sabia para onde o dólar ia exatamente, porque ninguém sabe para onde vai o dólar no curto prazo. Mas o que eu disse, e a gente tem aí os prints para comprovarem, sempre eles nos posts, nos destaques investimentos em dólar 1 e 2, e todos os posts que eu fiz no Twitter desde 2022, que é quando eu tenho conta lá, no Instagram, que eu tenho conta desde 2019, no Facebook, que eu tenho conta desde 2013, onde eu já falava do dólar, falo do dólar há 10 anos, e eles comprovam o que eu falo. Investimento em dólar é pensado para o longo prazo e você deve fazer aportes regularmente ao longo do tempo e principalmente quando você tem um governo como esse, que a gente já sabia o que ia fazer, é indispensável. Vai lá agora, se você duvida, lá nos destaques sobre investimentos em dólar e vê os vídeos que eu fiz, as respostas de caixinha que eu dei durante esse tempo, das pessoas desesperadas porque o dólar caiu no começo do governo. E eu dizia, o dólar está nesse patamar, que é um patamar excelente para compra, inclusive, porque a gente tem balança comercial positiva e os juros altos em relação ao resto do mundo. Mas em algum momento isso vai dar ruim, eu não sei qual, porque a gente não tem como prever exatamente todos os movimentos do mercado, mas um governo que já sinalizava desde a PEC da transição que não seria fiscalmente responsável, não tem como a gente pensar em outro cenário. Então, assim, tem um ditado do pessoal do mercado que é o dólar, ele sobe de escada. Aliás, ele desce de escada e ele sobe de elevador. Porque é sempre assim. Então, se você fica esperando o momento, o cu da mosca, você vai ficar olhando o dólar subir e subir e cada vez ficar mais caro. Faz 10 anos que eu trabalho com o mercado internacional e também por isso faz 10 anos que eu falo publicamente nas minhas redes sociais, como eu convidei vocês a pesquisarem no Facebook, no Instagram e no Twitter, agora X, os meus posts sobre isso e dando os motivos e falando por que você deveria investir nos Estados Unidos, no exterior, em moeda forte, independentemente de governos. Porque se eu falo há 10 anos, a gente passou por Dilma, por Temer, por Bolsonaro e agora Lula. Então não tem desculpa de que é porque é esse governo. Esse governo é pior. Mas eu sempre falei sobre a importância de investimentos no exterior, porque isso é o básico que se deve fazer quando você nasce num país que tem instabilidade política, instabilidade econômica, que tem insegurança jurídica, e ela está ficando pior, essa insegurança jurídica agora com o que o STF está fazendo. Então, assim, o ponto desse post, obviamente, além de falar que eu avisei, porque eu preciso de um pouquinho desse gostinho, é dizer para vocês que ninguém acerta exatamente a trajetória do dólar no curto prazo, mas que você deveria pensar nisso como algo para o longo prazo, para sua aposentadoria, ou para os seus filhos, ou outra situação similar, porque se você ficar esperando o melhor momento acontecer, você vai perder o bonde como muita gente já perdeu. Nesses 10 anos trabalhando com isso, eu já ouvi muitas vezes, vou comprar depois porque tá caro. Isso desde que o dólar tava 2,50 e daí só foi subindo, subindo, subindo e eu sempre ouvi a mesma coisa. Aqui na caixinha de perguntas também as pessoas sempre, mas o dólar tá sempre subindo muito. Então eu não sei se o dólar vai dar uma baixada. De repente, se o governo vai ter que acordar agora e fazer algum pacote de corte de gastos, mesmo que modesto, talvez o dólar venha um pouquinho para baixo. Mas isso não significa que a trajetória de longo prazo dele seja para baixo. E a gente tem que pensar em investimentos em dólares por outras coisas também, que são proteção da jurisdição. Então, se você tem uma jurisdição legal fora do Brasil, em moeda forte, é um dinheiro que ninguém acessa. Não tem como confiscar, como penhorar, como executar. Depois você tem essa situação de você estar numa moeda forte, que se sobe, tudo no Brasil, quase tudo é indexado a dólares. Então a inflação sobe, o custo de vida sobe, até o pão francês tem 60% do trigo importado, então vai impactar na vida de todas as pessoas. Então ter um pouco de dólar também ajuda com que você tenha menos perda de poder de compra ao longo do tempo. Existem estruturas com benefício sucessório, em que você pode colocar quem você quer como beneficiário, e em caso de falecimento não tem imposto e não tem nem imposto sobre herança e nem vai para inventário. Então, e além de tudo, obviamente, né, que eu sempre falo, o mercado americano é 40 vezes maior do que o brasileiro e tem setores que nem têm representatividade no Brasil, como, por exemplo, tecnologia e inteligência artificial. Isso significa que você tem que parar de investir no Brasil? Claro que não, até porque o Brasil é o paraíso dos rentistas e para quem está na renda fixa tá uma coisa de louco, cada dia pagando um valor maior para
alongar a dívida. E obviamente que isso é um ciclo vicioso, muito perigoso para o governo, mas para quem tem dinheiro para investir é uma maravilha. A gente está vendo aí os DIs acima de 13, quase os títulos indexados ao IPCA batendo IPCA mais 7, ainda não bateu, mas está quase. Então a gente está vendo uma situação de que o governo precisa pagar um prêmio de risco cada vez mais alto, porque senão ele não consegue alongar a sua dívida, e isso é uma coisa que não depende de alguém canetar, não depende do Banco Central, não depende do Copom, ninguém controla essas taxas. Elas só estão dando um gostinho, mostrando para as pessoas qual é a expectativa hoje do mercado em relação à capacidade deles de cortar gastos e ser responsável fiscalmente. Então, vocês precisam ter uma assessoria bacana, uma assessoria que realmente saiba extrair o melhor dos dois mundos, porque o que acontece muito na nossa experiência na Faz Capital, no grupo Faz Capital, né, que é um grupo com 12 empresas embaixo, é que muita gente não sabe como fazer, como ajudar o seu cliente na parte internacional. Não conhece as regras, não conhece as estruturas, não conhece a legislação, não sabe como operar fora, porque assim a gente pega as carteiras do pessoal de fora do Brasil, que é brasileiro, mas está fora do Brasil com investimentos lá, e continua operando com empresas brasileiras. Não é que está errado comprar empresas brasileiras ou bons ou ações, mas não faz uma diversificação correta. Então, obviamente que eu vou vender meu peixe aqui, até porque o meu peixe acertou de novo, mais uma vez. Posso receber música no Fantástico e vou deixar aqui o e-mail para você entrar em contato. Mande a sua carteira, lembrando que a gente tem Family Office também, que faz gestão em qualquer instituição no Brasil, e a gente tem um DNA muito grande de investimentos no exterior. E por sinal, vocês sabem onde está aquele pessoal que me encheu o saco quando dizia que o dólar caiu ali no comecinho do governo? Todo mundo sumiu, ou tá dando uma de louco.